sobre gráfico de funções. Pessoal, gráfico de funções, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos que mais é cobrado, aqueles assuntos que mais são cobrados, né, no Enem. O motivo é a partir de interpretação de gráfico, muitas das vezes você consegue ler uma notícia de jornal, por exemplo. A gente vai ver exemplos aqui clássicos de situações em que nós vivemos no cotidiano, por exemplo, jornais aí divulgando relatórios estatísticos, e essas estatísticas, relatórios, mas muitas das vezes vêm acompanhados de quê? De gráficos. Esses gráficos, normalmente, em várias situações, são tipicamente gráficos de quê? De funções. Então, vou apresentar aqui para vocês a forma, digamos, com aquela cara matemática, mas com a linguagem mais matemática, e algumas situações em que a linguagem é mais visual. Ela é um pouco mais, digamos, infográficos, aqueles onde você tem as informações, em que essa notação matemática é deixada um pouco mais de lado, em função de uma leitura mais agradável. Mas não deixa de ser, né, matemático, não deixa de ser ali incorporado, né, não deixa de ter ali incorporado essa característica clássica matemática. Bom, gráfico de função, gente. Toda função pode ser representada num gráfico. Esse gráfico que eu coloquei como exemplo para vocês é o gráfico de uma função contínua. Ou seja, se você colocar o dedo nela aqui, ó, você pode percorrer o gráfico todinho sem que haja saltos, do começo até o finalzinho dele. Aqui, sempre, conforme nós falamos na aula anterior, os elementos do contradomínio sempre vêm onde, gente? No eixo Y. Então, na verdade, o contradomínio é onde você vai retirar as imagens. Lembrem-se, né, de que toda função, pessoal, tem que ter o quê? Tem que ter um domínio, um conjunto A chamado de domínio, um conjunto, gente, B, chamado de contradomínio, onde todo indivíduo do domínio tem que estar conectado com o único elemento do contradomínio, elemento X e elemento Y. Então, no conjunto, gente, no eixo Y, vem os elementos do contradomínio, né? No eixo X, pessoal, aqui vem os elementos do quê? Do domínio da função. Então, os elementos que X, ou os valores que X assumem. E aí, de tal modo, pessoal, que aqui dentro você consegue aquilo que nós conseguimos lá, as imagens. O conjunto imagem da função. Tá lá. Então, nós temos o domínio da função estabelecido de onde se inicia até onde termina o gráfico. O conjunto imagem, as imagens que essa função assume, os valores que essa função assume, a partir de quê? A partir de uma regra, uma lei de formação. Você diz, olha, como é que cada elemento desse conjunto se conecta com elementos desse conjunto por meio de uma fórmula que a gente chama de F. Ou seja, cada um desses Y conecta-se com um determinado valor de X lá por uma lei, por uma fórmulazinha. Então, isso é função. Nós já conversamos sobre isso. Então, tipicamente o gráfico de uma funçãozinha lá, ó, elementos do contradomínio, conjunto imagem, com o domínio aqui no eixo X, o domínio são os valores que X propriamente assume, em muitas circunstâncias nós vamos trabalhar, acontece o domínio ser de menos infinito até mais infinito, assim como o conjunto imagem, acontece da imagem ser de menos infinito até mais infinito, outras têm limites, e a gente tem que estabelecer isso em algumas situações. Tranquilo? Bom, pessoal, o próximo slide aqui, vou apagar aqui para ficar mais fácil para que vocês possam enxergar com mais detalhes. A gente traça aqui o perfil das três principais características que uma determinada função pode assumir. Uma função, pessoal, em relação ao a sua monotonicidade, como o pessoal costuma dizer, ou em relação a ser crescente, decrescente, ou pode ser que a função seja constante. Então a função pode ser crescente. Por exemplo, né, na medida que o tempo vai passando aqui, se x for a variável tempo, por exemplo, o número de casos, por exemplo, aí do coronavírus, que é um assunto que está tão em voga aí agora, né, pode aumentar, ou, na medida que o x aumenta, o número de casos pode o quê? Diminuir. Então você tem uma função que pode ser crescente, uma função decrescente. Ou pode ser que ocorra em alguns momentos, como está acontecendo já em alguns países, né, na medida que o tempo vai passando, pessoal, o número de casos passa a ser constante, ou seja, não há variação. Então, você tem, normalmente, o gráfico de algumas funções apresenta normalmente essas três características. Uma dessas três características, ou muitas das vezes, ou em outras circunstâncias, né, pode aparecer as três no mesmo gráfico. Né? No gráfico anterior, por exemplo, tá lá, olha só, observe. E, na verdade, você tem uma parte aqui que é crescente, chega num ponto aqui
né, máximo, depois passa a diminuir, chega num ponto mínimo local aqui, depois passa a aumentar. Então, né, essa função, por exemplo, apresenta duas características de monotonicidade. Né? Então, numa mesma função pode aparecer inclusive as três. Aqui, pessoal, em seguida, nós temos essa situação aqui que é bacana mostrar. Outro gráfico, né? Aqui nesse caso, como está pontilhadinho aqui, eu estou indicando que na verdade o domínio dessa função, né, vai de menos infinito até mais infinito, ou seja, na verdade o domínio é todo o conjunto dos reais, uma função contínua também, crescente no primeiro momento, assume o valor aqui máximo local, depois diminui, assumindo um mínimo local aqui, depois aumenta novamente. É bom frisar aqui, pessoal, os três interceptors, os três pontos de interceptação. As duas características são, na verdade, dois interceptors clássicos. As duas formas de interceptar os eixos clássicos. Um interceptador aqui do eixo y, que é o f de zero. Então, na verdade, quando o x é igual a zero aqui, pessoal, é onde a função toca o eixo y. E os chamados interceptors, ou seja, a forma de interceptar o gráfico interceptar, gente, o eixo x. Esses valores x1, x2, x3, eles são aqueles valores que zeram a função. Ou seja, você pode observar que em x1 a função vale zero, em x2 a função vale zero, em x3 a função vale zero. Esse interceptor aqui é conhecido como o quê? Raízes de f, ou seja, da função. Então, na verdade, são os valores que, quando você calcular, pessoal, olha só, quando você colocar o valor x1 na função, substituir na lei de formação, o resultado vai dar zero. Assim como se você colocar o valor x2, o resultado vai dar zero. E se você substituir o valor x3, o resultado também vai ser igual a zero. Então, na verdade, são os valores que zeram a função. São chamados de raízes ou zero da função. Esses valores são importantes porque eles indicam exatamente os pontos onde a função, por exemplo, nesse lado de cá, ó, o gráfico está no lado de baixo do eixo x, indicando que as suas imagens são negativas. Entre x1 e x2, o gráfico está para o lado de cima do eixo x, indicando que as imagens dessa função são positivas. Aqui no x2, também entre x2 e x3, nós temos a indicação de que o quê? A imagem da função assume valores negativos, ela está para o lado de baixo. E aqui para o lado de cima também indicando que é positivo. Então, na verdade, a raiz normalmente indica, não em todos os casos, existem situações em que, né, a gente vai apresentar isso depois em algumas situações, com a função do segundo grau, por exemplo, né, em situações em que tem raízes, mas você sai de um lado da raiz para o outro, aqui normalmente ocorre isso, inversão de sinal. Mas existem casos, né, que você sai de um lado para o outro sem que haja essa troca. Mas na maioria dos casos aqui, ó, passou aqui a raiz de um lado para o outro, saiu de negativo a positivo, depois positivo para negativo, negativo a positivo. Então, características clássicas aí das funções. E nesses estudos aqui, pessoal, é importante observar o seguinte, por exemplo, aqui a gente pode dizer o seguinte, que é o estudo daquilo que a gente chama de quê? De desigualdade ou inequações. Nesse lado aqui, para x maior, gente, para x, né, maior do que x3, nós temos que essa função, pessoal, assume valores o quê? F de x assume sempre valores positivos. Então, normalmente, esses estudos aqui são relacionados com o estudo de quê? De desigualdades ou inequações. Achar as raízes de uma função são importantes para estabelecer o estudo de desigualdades ou inequações. A gente vai ver muitas situações como essa, em situações envolvendo função tanto de primeiro grau como função de segundo grau. Beleza? Então tá aí gráfico de função e sobre seus interceptors. Importante isso. Aqui nós temos um exemplo de uma questão que caiu no Enem, né? Ela é uma questão que envolve um gráfico que também é contínuo, ó, exatamente um gráfico contínuo, diz o seguinte: um desfibrilador é um equipamento utilizado para pacientes durante parada cardiorrespiratória. Aqueles aparelhos normalmente vem em filme, o cara vai lá e puff, né, dá aquele choque no peito, na linha torácica do cidadão, para que o pessoal volte, né, àquela parada cardíaca, com o objetivo de restabelecer ou reorganizar o ritmo cardíaco. O seu funcionamento consiste em aplicar uma corrente elétrica intensa na parede torácica do paciente, em um intervalo de tempo na ordem de milissegundos. O gráfico a seguir, gente, representa de forma genérica o comportamento da corrente em amperes
aplicada no peito do paciente em função do tempo. Então você tem aqui o tempo em milissegundos e aqui a corrente, né? Você pode observar que essa função aqui, pessoal, olha só, indica pra gente pelo menos duas coisas claras. Primeiro, o domínio dessa função. Você pode observar que o domínio dessa função é simplesmente um intervalo de tempo que vai lá de 0 até 8 milissegundos. Então, intervalo de tempo, aqui é T. Observem que ele usou a letra T de tempo no lugar de X. Normal, é só indicativo. A gente usa as letras X como de forma genérica, mas ali tempo faz muito mais sentido. Até 8, de 0 a 8 milissegundos. O conjunto imagem, pessoal, ó, vai de menos 20 amperes até 80 amperes. Então, o conjunto imagem dessa função é o intervalo que vai de menos 20, olha lá, menor ou igual a corrente elétrica, a intensidade da corrente, menor ou igual a 80, nesse intervalo aqui. Então, essa notação de intervalo é importante, conforme a gente viu lá nas aulas de intervalo, por causa disso aqui. Estabelecer bem que é um domínio, conjunto imagem. E o contradomínio aqui, pessoal, não tem problema nenhum, podia ser de menos a mais infinito. Não tem problema. O contradomínio, a gente podia dizer muito bem, ele não deixou claro aqui, mas pode ser o intervalo de todos os reais, de menos infinito até mais infinito. O conjunto imagem é um pedaço dessa reta, né? Observem, pessoal, que a corrente, ó, ela aumenta de 0 no instante inicial 0, aumenta até 80 mA, ocorrendo exatamente a 1,4 milissegundos, depois diminui. No instante 3,9 segundos ela alcança valor zero. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Observem bem que nesse pedaço aí a corrente é positiva, tem um sentido positivo. Então está no lado positivo aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá, corrente positiva. Em 3,9 milissegundos a corrente inverte de sinal. Ou seja, ela passa a ser a corrente o quê, gente? Negativa, invertendo o seu sentido. Então, se ela está numa direção a corrente, aqui ela ocorreu. Mas observe bem que esse valor aqui, pessoal, ó, esse valor 3,9 aqui, ó, é justamente aquilo que eu falei para vocês. É uma raiz. O que significa essa raiz? E ele indica que nesse instante a intensidade da corrente é igual a zero. Olha lá, a intensidade da corrente é igual a zero. Então, é o momento em que a corrente deixou de ser positiva e passou a ser negativa. Então, é exatamente essa uma das utilidades clássicas das raízes ou zero da função. Então, você tem a corrente diminuiu, até alcançar o seu valor mínimo, que foi de quê? De menos 20 amperes, e depois a tendência aqui é no instante 8 segundos ela encerra o processo. Então, encerrou o processo. Então, o domínio da função de 0 até 8. Essa questão exigiu lá no Enem, exigiu o seguinte, vou ter que apagar aqui, gente, então nós indicamos que a raiz, né, é exatamente o instante 3,9 milissegundos, e aí ocorre o seguinte, de acordo com o gráfico, a contar do instante em que se inicia o pulso elétrico, gente, a corrente elétrica inverte o seu sentido, ou seja, ela inverte exatamente o sentido dela, ou inverte o seu sinal, em que instante? Observe que é exatamente no 3,9 milissegundos. Resposta, 3,9. Então ele queria justamente isso. Interpretação da situação, né? Que é um gráfico que podia aparecer muito bem numa situação de notícia de jornal, num artigo científico, que é muito comum, como eu disse para vocês, né? Então tá aí, é questão bem bacana, questão do Enem. Vou apagar aqui, depois dessa maneira você pode voltar, olhar a questão. Essa questão está na página 289 do nosso material, questão número 30. Bom que vocês dêem uma olhadinha lá, tá ok? Então, beleza. Eu coloquei isso aqui, pessoal. O pessoal nos jornais, nos últimos dias, tem colocado muita informação sobre a questão do achatamento da curva de transmissão do coronavírus. Observe bem que aqui nós temos o gráfico de uma função mostrando a transmissão fora de controle. Isso aqui, gente, é o gráfico de uma função. Então, na verdade, o que se espera? Se não ocorrer justamente esse padrão de controle atual, ou seja, de isolamento, espera-se que o número de casos de coronavírus aumente abruptamente, alcançando um valor muito grande e depois diminua. Esse valor aí, nessa circunstância, vai além daquilo que a capacidade do sistema de saúde é capaz de comportar. Ou seja, aqui aumenta até atingir a capacidade máxima, que o sistema de saúde, que supondo ele ser constante, nós não conseguimos de uma hora para outra melhorar a nossa capacidade no sistema de saúde, ou seja, de atender pacientes. Então, aqui é outra função, a função constante
essa função aqui é crescente, alcançando o pico máximo, passando, né, justamente dessa limiar, ou seja, nesse momento aqui, daqui até aqui, gente, nós temos um sistema sobrecarregado, ou seja, a gente espera-se que se não houver controle, nesse intervalo aqui ocorram muitas mortes. O que se espera, ou o que se deseja com esse padrão de isolamento? Que na verdade ocorre essa terceira função, ou seja, na verdade, com o controle de uma forma controlada, o número de casos aumente sim, ele vai aumentar, mas que não ultrapasse a capacidade do nosso sistema de saúde. Havendo em seguida, por mais que se demore um pouco mais, ou seja, há um período mais prolongado diante da situação, mas que não ocorra justamente o que ocorreria aqui, muitas mortes. E aí a transmissão com o tempo seria controlada e nós teríamos, digamos, um controle melhor. Então você pode observar que esse gráfico aqui apareceu em várias situações aí na mídia, que é bom mesmo que a gente interprete aqui justamente desse ponto de vista matemático. Beleza, beleza, Márcio? Aquele abraço.